pessoal! Nesse vídeo vamos continuar falando ainda de quantidade de movimento, mas agora a gente vai ver uma grandeza chamada de impulso. O que é o impulso? O impulso vai depender da aplicação de uma força constante por um certo intervalo de tempo. Então, essa medida que relaciona a aplicação de uma força sobre um corpo em um certo intervalo de tempo, a gente vai chamar de impulso. A unidade dessa grandeza no sistema internacional vai depender, portanto, da unidade de força, já que o impulso vai ser a força vezes o intervalo de tempo, então vai depender da unidade de força, Newton, e da unidade de tempo, segundos. Então pode ser Newton vezes segundo, ou Newton é quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. Multiplicado pela unidade de tempo, sobra o quilograma vezes metro por segundo, que é a unidade também da quantidade de movimento que a gente viu no vídeo anterior. Portanto, se o impulso ele tem a mesma unidade da quantidade de movimento, a gente vai conseguir construir um teorema chamado de teorema do impulso, que vai relacionar impulso e quantidade de movimento. Mas antes disso, vamos dar uma olhada nessa equação do impulso. O impulso, ele depende do tempo, do intervalo de tempo que a força é aplicada sobre o corpo e da força aplicada. Força é um vetor. Variação do tempo é uma grandeza escalar, uma grandeza que não tem direção e sentido. A multiplicação de um escalar por um vetor vai resultar em um vetor. Então, impulso também é um vetor que possui direção e sentido além do módulo. A gente vai usar essa equação para achar o módulo do impulso, o valor do impulso, e a direção e o sentido vão ser os mesmos da força. Então, a direção e o sentido do impulso a gente vai conseguir determinar a partir do momento que a gente sabe a direção e o sentido da força aplicada. Agora, vamos para o teorema do impulso. Como eu falei, como a unidade do impulso é igual à unidade da quantidade de movimento, a gente vai conseguir construir uma relação entre essas duas grandezas. Se a força aplicada sobre o corpo for diferente de zero, então se a resultante de forças que atua sobre um corpo for diferente de zero, o que a gente tem pela segunda lei de Newton? Que força é igual a massa vezes aceleração. Então, se o impulso depende da força, essa força tem que ser diferente de zero. Pela segunda lei, a gente sabe que é massa vezes aceleração. A aceleração é variação da velocidade dividido pelo tempo. Então, a gente pode escrever que a segunda lei de Newton é massa vezes variação da velocidade sobre o tempo. Isso a gente pode escrever como massa vezes variação da velocidade final menos velocidade inicial sobre a variação do tempo, ΔT. Massa está multiplicando pela velocidade final e pela velocidade inicial. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Força resultante vai ser igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Isso tudo dividido pelo tempo. Olha só, variação do tempo está aqui dividindo. Eu posso passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar força resultante vezes variação do tempo igual massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. A gente pode escrever que isso aqui, ó, força vezes variação do tempo é o impulso. Então, isso aqui é igual ao impulso. E massa vezes velocidade, a gente viu que é a quantidade de movimento. Lembra lá que quantidade de movimento depende da massa vezes a velocidade. Então, aqui eu tenho impulso igual quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final menos quantidade
quantidade de movimento inicial é igual à variação da quantidade de movimento, é o delta da quantidade de movimento. Lembrando que tanto o impulso como quantidade de movimento são vetores, por isso a gente coloca uma setinha em cima para representar um vetor. E a gente encontra então nesse teorema que impulso é igual à variação de quantidade de movimento. Se a força resultante for zero, a gente vai encontrar que o impulso também é zero, portanto, a variação da quantidade de movimento também vai ser zero. Essa vai ser a implicação desse teorema do impulso, relacionando o seu valor com a quantidade de movimento. Além de usar a equação do impulso e o teorema do impulso relacionado à quantidade de movimento, a gente também pode calcular o impulso de uma força a partir do gráfico, tanto para força constante, que é o caso da equação que a gente viu anteriormente, como o caso de uma força variável, uma força que vai mudando de intensidade à medida que o tempo passa. No caso da força ser constante, que é esse primeiro caso aqui, então aqui temos uma força constante, a gente vai construir um gráfico de força em função do tempo. Força vezes tempo é o impulso. Portanto, a área desse gráfico vai ser numericamente igual ao valor do impulso. Então, a gente pode calcular a área do gráfico da força em função do tempo e encontrar o valor do impulso. Se a força é constante, o gráfico de uma constante é uma reta, a gente encontraria então um retângulo para calcular a área e relacionar numericamente com o valor do impulso. Lembrando que área e impulso são a mesma coisa? Não, são coisas completamente diferentes, mas o cálculo da área desse gráfico em valor numericamente vai coincidir com o valor do impulso. A mesma coisa se a força for variável, então, que é o caso desse segundo gráfico. A força ela está variando com o tempo, então eu tenho uma reta inclinada, já não é mais uma reta de uma função constante. Eu tenho uma reta de uma função que varia com o tempo. De novo, eu consigo construir o gráfico da força em função do tempo e a área desse gráfico vai ser numericamente igual ao valor do impulso. Nesse caso, a área vai ser a área de um triângulo, já que a reta aqui, formada por esse gráfico, é uma reta inclinada. A gente vai obter, então, um triângulo para calcular a área. Então, vocês também podem calcular o valor do impulso a partir do momento que vocês tenham um gráfico ou que vocês consigam construir o gráfico dessa força em função do tempo. Para encerrar o vídeo, vamos fazer um exemplo para aplicar esse conhecimento de impulso e quantidade de movimento. Então, nesse exemplo, a gente tem uma bolinha de tênis que se movimentava inicialmente com uma velocidade de 40 metros por segundo. Uma raquete bate nessa bola e ela passa a se movimentar para a esquerda. Então, inicialmente, ela se movimentava da esquerda para a direita com essa velocidade de 40 metros por segundo. Depois que a raquete bate nessa bola, então aplica uma força sobre essa bola, ela volta no sentido contrário, ela passa a se movimentar para a esquerda com velocidade de 60 metros por segundo. Supondo que a aplicação da força da raquete sobre a bola de tênis tenha durado 0,1 segundo e que a massa dessa bolinha de tênis seja de 400 gramas, vamos calcular a quantidade de movimento inicial dessa bola, a quantidade de movimento final, depois a variação da quantidade de movimento e a força média que atuou na aplicação da força da raquete sobre a bola. Temos dois momentos. O momento inicial, onde a bola se movimenta para a direita, significa então que a direção e o sentido da velocidade era horizontal para a direita e depois ela volta também na horizontal, mas com o sentido para a esquerda. Então, mesma direção, mas o sentido vai inverter. Para a gente calcular a quantidade de movimento,
a gente tem que lembrar que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A quantidade de movimento inicial vai ser a massa da bola de tênis, 400 gramas. Grama não é unidade do Sistema Internacional de Medidas. A gente tem que passar isso para quilograma. Passando grama para quilograma, a gente divide por 1000. 400 dividido por 1000 vai dar 0,4 quilogramas. Então, é esse valor de massa que a gente vai usar aqui, multiplicado pela velocidade inicial. A gente pode considerar o eixo x, né, como direção do movimento, referência da direção desse movimento. Então, a velocidade inicial é positiva, a velocidade final está no sentido negativo do eixo x. Então, essa quantidade de movimento inicial vai ser a massa, 0,4, multiplicado pela velocidade, 40 metros por segundo. Essa quantidade de movimento inicial vai ser 16 quilogramas vezes metro por segundo, unidade de quantidade de movimento. Então, essa é a quantidade de movimento inicial da bolinha, quando ela estava indo para a direita. Agora, a gente vai calcular a quantidade final, quando ela sofre a ação da força da raquete e passa a se movimentar para a esquerda. Vai ser de novo, ó, a massa vezes agora a velocidade final. A quantidade de movimento final vai ser 0,4 vezes a velocidade final, 60, para o sentido negativo do eixo x. Então, a gente vai botar menos 60 metros por segundo. Essa quantidade de movimento final vai ser menos 24 quilogramas vezes metro por segundo. Agora, vamos calcular a variação da quantidade de movimento. Vai ficar que a variação da quantidade de movimento é a quantidade final menos a inicial, que a gente calculou na letra A. Variação da quantidade de movimento final, 24, negativo, menos a quantidade de movimento inicial, 16. Vai dar negativo menos 40 quilogramas vezes metro por segundo. A quantidade de movimento foi negativa, igual a menos 40 kg vezes metros por segundo. Agora, e a força média? Qual vai ser a força aplicada por essa raquete sobre a bolinha de tênis? A gente viu pelo teorema do impulso que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, se a gente sabe a variação da quantidade de movimento, a gente sabe o impulso. Impulso é força vezes intervalo de tempo. Se a quantidade de movimento variou igual a menos 40 kg por metro por segundo, é igual o impulso. Então, o impulso também vale menos 40, igual essa força média vezes o intervalo de tempo. O intervalo de tempo foi de 0,1 segundo, o tempo que a raquete ficou em contato com a bolinha de tênis aplicando essa força. 0,1 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Essa força média vai ser menos 40 sobre 0,1, menos 400 newtons. Então, foi uma força negativa para a esquerda também, que fez com que essa bolinha mudasse o sentido do movimento. Em módulo, a gente pode considerar, então, que essa força média foi de 400 newtons. Então, usando essa ideia de que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, a gente conseguiu determinar a força média aplicada pela raquete sobre a bolinha e conseguimos também calcular a quantidade de movimento inicial e final, porque conhecíamos a massa e as velocidades, e também conseguimos determinar a variação da quantidade de movimento dessa bolinha.